Queridos, graça e paz, amém? Glória a Deus, né, por esta oportunidade que o pastor, né, nos concedeu aí. Eu sei que não é fácil, é um desafio estar aqui, mas amém, louvado seja Deus por isso. Ainda esta semana, quando o pastor me mandou a mensagem, eu estava em sala e ali eu olhei para a mensagem e falei assim, Deus, o que eu vou responder, né? Mas imediatamente, acho que eu não demorei para responder, eu logo disse que sim, que eu aceitaria o convite, até porque os irmãos vão entender um pouco, né, do motivo de eu estar aqui. Quero dizer que eu, nesses últimos tempos da minha vida, tenho recebido um tratamento assim, diferenciado da parte de Deus. Um tratamento que começou exatamente lá quando nós tivemos aqui na igreja a equipe de missionários dos Estados Unidos. Os irmãos lembram que eles estiveram aqui e eles abençoou tanto a minha vida quanto a vida dos demais irmãos que também tiveram a oportunidade de passar pelo atendimento com eles, que na verdade foi um mega discipulado, né? Eu digo para mim especial, porque o Gabriel me atendeu aproximadamente por, se eu vou assim errar, eu acredito que seja por muito pouco, mas ele me atendeu por aproximadamente quase 2 horas. Nossa, meu irmão, mas o que você tinha tanto para dizer? O que você tinha tanto para colocar para fora? Queridos, todos nós temos, essa é a verdade, né? Você pode parecer a pessoa mais forte do mundo, mas é engano seu. A sua alma tem problema, o seu coração tem problema, a sua vida em especial necessita de um acompanhamento, de um tratamento. E a partir daquele momento eu abri meu coração, fui sendo tratado e ministrado em algumas coisas, e amém, foi bênção de Deus. Cheguei na minha casa, né amor, foi bênção, amém. Dias depois eu fui para a Clínica da Alma em Jales. A princípio eu não iria, mas dai honra quem tem honra, né? A minha sogra pagou para mim participar da Clínica da Alma em Jales. E foi bênção de Deus também, edificou a minha vida muito. E eu acredito que o ano que vem nós teremos aqui, em nome de Jesus, e os irmãos terão esse privilégio de desfrutar desse tratamento. E ali também novamente eu fui confrontado em muitas coisas, tive que rasgar o meu coração para muitas coisas. Eu sabia que não ia ser fácil, mas eu tive que fazer, eu tive que falar, eu tive que abrir. E estou sendo tratado e ministrado até hoje, pelo Espírito Santo. Após Clínica da Alma, dias depois o Senhor permitiu que nós tivéssemos a oportunidade de ir para Caldas Novas. Irmãos, foi para completar a bênção na minha vida, na vida da minha família e na vida dos irmãos que foram. Por quê? Em meio a tudo aquilo que nós vivemos lá, foi assim algo sobrenatural. Palavras, as ministrações, os bispos que lá pregaram, os pastores que lá pregaram, foram assim, palavras que está no meu coração até os dias de hoje. E eu confesso para os irmãos que o ano que vem, quem tiver a oportunidade, vá, porque é edificante, em nome de Jesus. Quem está aqui pode confirmar o que eu estou falando, tanto no espiritual, quanto na parte de lazer que todos nós precisamos, e a parte assim que o pastor sempre fala, né? Comida boa, irmãos, muito boa, vale a pena, viu, queridos? O tema da mensagem nesta noite, quando, né, o pastor me fez o convite, eu logo fiquei pensando, meu pai, o que pregar para a igreja, o que dizer para os irmãos? Mas em meio a todo esse tratamento que eu disse para os irmãos que eu tenho vivido, o Senhor colocou imediatamente no meu coração um tema, que a princípio eu não mandei para o pastor. Depois ele me perguntou qual era o tema, se caso eu tivesse, que ele gostaria de fazer uma arte, né pastor? Aí depois, acho que na terça-feira, eu mandei o tema para ele. Mas aí conversando com a Fernanda em casa, na escola mesmo, o Senhor já me deu um tema, e eu já anotei lá na escola e guardei no meu estojo esse tema, porque já estava de certa forma no meu coração, por aquilo que eu vivi nesses últimos tempos, né? Essas experiências tão boas. E aí,
conversando com a Fernanda depois em casa, no carro, ela falou assim: amor, você já tem a palavra? Eu falei assim: olha, eu tenho o tema, né? Acredito que Deus vai confirmar algumas coisas ainda. E aí nós aprimoramos esse tema, né? Baseado naquilo que eu já tinha de início. Então é tema: coração tratado, vida edificada. Então é o que eu estou recebendo nesses últimos dias, irmãos. Tratamento de Deus, confronto de Deus. E aí quando eu olho para o tema, coração tratado e vida edificada, eu falei: Pai, é exatamente aquilo que eu tenho vivido. E a palavra, ela primeiramente fala com nós, para que depois o Senhor Jesus venha testificar ao seu coração. E glória a Deus por isso. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Lucas, capítulo 6, versículo 45. Coração tratado, vida edificada. Lucas, capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Palavras e ações, irmãos, iniciam-se no nosso coração. Vou ler de novo. Palavras e ações iniciam-se no nosso coração. Vamos dizer juntos? Palavras e ações iniciam-se no meu coração, no nosso coração. Então, a partir disso, Lucas 6,45. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Amém? E aí quando eu pude escrever essa frase, palavras e ações iniciam-se no coração. Nós sabemos que o nosso coração é o centro das nossas principais emoções, certo? Amém? Então veja, se o seu coração, se o meu coração não estiver alimentado, cuidado, tratado, acompanhado, principalmente pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra, e pela manifestação de graça do Senhor através de nós, queridos, nós não teremos um coração capaz de lidar com essas emoções. E aí, eu descrevi aqui alguns pontos, né, para que eu não esquecesse, que diz assim, ó, é lei da física, né, uma ação gera uma reação. E aí eu pergunto, né, para nós, se eu tenho uma boa ação, eu terei o que com essa boa ação? Uma boa reação. Se eu tenho uma má ação, eu terei através disso o que? Uma má reação. Então isso é fato, né? Não tem dificuldade nenhuma nisso. E aí quando no versículo 45 de Lucas 6 diz que do bom tesouro que está em seu coração. E aí eu pergunto, qual é esse bom tesouro que está no seu coração? Qual é o bom tesouro, irmãos? O coração, né, é o centro das minhas emoções, da nossa. A Bíblia nos orienta, não se deixe controlar pelas emoções. Porque se eu não dominar o meu eu, não dominar a minha carne, não dominar as minhas inquietações por aquilo que eu preciso fazer, ou por aquilo que eu acho que é correto fazer, a consequência daquilo vai ser desastrosa, né? Então eu tenho que colocar os meus joelhos ao chão, orar e pedir a Deus uma visitação, pedir a Deus ali uma orientação, e na calma, na mansidão, no espírito, na paz, agir.
mas agir da forma certa, do jeito certo. E após tudo isso, uma reação, né, abençoadíssima virá ao nosso encontro, porque a minha ação foi a ação correta, foi a ação estruturada, era a ação exata que estava no coração de Deus. Algumas emoções podem ser pecaminosas. Abra em Efésios para mim, 4:31. Efésios 4:31. Falando sobre, né, essas emoções pecaminosas. Efésios 4:31. Olha o que diz: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém, queridos? É a mesma lá, né? Então veja, se palavras e ações se iniciam no coração, o que eu estou tirando ou acrescentando em meu coração? Se eu preciso de cuidado, se eu preciso de alimento, se eu preciso de tratamento, se eu necessito de confronto, o meu coração tem que estar aberto a tudo isso. Porque se eu não estiver preparado para isso, filhos, não adianta. Nada vai acontecer. Eu digo porque eu tive que quebrar o meu orgulho em muitas coisas. O pastor sabe do que eu estou falando, a Fernanda sabe do que eu estou falando, eu não preciso dizer mais nada sobre isso. Mas eu tive que abrir o meu coração para muitas coisas. Foi difícil? Foi muito difícil. Tive que, às vezes, deixar de lado o meu orgulho e dizer que, né? Mas eu decidi ser tratado. E a partir disso Deus colocou aí, né, oportunidades únicas na minha vida, para que esse tratamento pudesse acontecer. E aí quando lá no versículo, né, de Lucas 6:45 diz, né, que do bom tesouro, né, do coração, e aí eu volto para as coisas espirituais, né? O que é um bom tesouro? É algo precioso, é um conjunto de riquezas, neste contexto espiritual. Amor, gratidão, domínio próprio, esperança. Todas essas coisas são perduráveis, ou seja, permanece para sempre. Vamos confirmar isso? Vai lá para mim em Provérbios 8:18. Vou ler daqui, vai ficar mais fácil. Provérbios 8:18. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Amém, irmãos? Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Se o seu coração estiver tratado para ser edificado. A edificação só vai chegar à medida que o seu coração estiver sendo alimentado. Amém, queridos? Aí a prosperidade vai chegar, aí as coisas vão começar a acontecer. Quando o confronto começar a chegar, quando você deixar o seu orgulho de lado e realmente se importar para aquilo que, né, o Senhor Jesus quer que nós façamos, as coisas acontecerão. Se isso não acontecer, irmãos, eu tenho uma segunda opção: a morte de mim mesmo. Sem coração tratado, sem a alma tratada, sem as emoções tratadas, a morte pode chegar. Porque eu entro num estágio tão profundo de amargura, num estágio tão profundo de tristeza, de depressão, de raiva, de fúria, que isso vai me matando. E mata literalmente. Quantas pessoas, né, a gente ouve dizer que se suicidaram aí por depressão. Por que tudo isso? O que levou essa pessoa a fazer isso?
Nós não sabemos, não entendemos, mas a verdade é uma só: o coração precisa ser tratado, para que haja a edificação da vida, da alma, do espírito, do corpo. E é isso que eu peço a Deus, para que nós como igreja, né? Não digo para a minha vida só não, queridos, eu digo para nós, né? Para que nós como igreja possamos desfrutar disso. Agora, quando não há tratamento, há o quê? Maldade, pobreza espiritual, ignorância, confusão, interesse pessoal, mente dividida. Isso é o que faz um coração não tratado. Isso é o que gera. Nossa igreja está em crescimento, amém, glória a Deus, louvado seja Deus por tudo que essa igreja tem vivido. Mas nós temos que crescer enraizados. Isso eu aprendi lá na Clínica da Alma, que ficou no meu coração até o dia de hoje. Muitos sobem e vão. De repente, meu Deus, o que aconteceu com aquela pessoa? Jamais esperava isso. Olha, o fulano de tal, o irmão da igreja tal, pastor tal. Meu Deus, mas como? Onde? Por quê? O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Falta de tratamento, falta de raiz, falta de estrutura, falta de alicerce, falta de voltar os olhos para aquilo que realmente, né, traz a experiência com Deus. E aí um outro ponto que nos pega muito, que às vezes a Fernanda sempre fala para mim: cuidado com isso, e eu fiz questão de anotar aqui. Qual a intenção do seu coração? Hoje, agora, qual é a intenção do seu coração? O que se passa no seu coração? Não precisa responder, pensa aí, queridos. Deus sabe o que você está pensando a respeito. O que está no seu coração nesse exato momento? Às vezes, nós necessitamos fazer algo. Olha, eu preciso fazer algo para o pastor, porque ele é meu pastor, ele precisa saber que eu posso, né, fazer por ele. Cuidado, irmãos, porque se a sua intenção é se engrandecer diante daquela situação, nada do que você está fazendo vai valer a pena. Nada, porque o Senhor conhece a verdadeira intenção do seu coração. Então, às vezes eu me pego pensando: Deus, mas qual é a intenção do meu coração nesse exato momento? É ajudar? É abençoar? É trazer uma estrutura? É dar a luz? É falar de algo bom? É dar um bom testemunho? Ou é simplesmente mostrar para aquela outra pessoa: olha, ei, estou aqui, tá? Bom, estou aqui, posso te ajudar quando você precisar. Ou vice-versa. Queridos, a gente se pega nisso, é fato. Se pega nisso diariamente. Então, cuidado. Qual é a verdadeira intenção do seu coração? Para que você venha simplesmente agradar o Espírito Santo de Deus. Um outro versículo muito conhecido por todos nós: a boca fala do que está cheio o coração. Isso também nos pega, fala: Deus, tenha de misericórdia da minha vida, Pai. Ô, Pai. Né? Cada um de nós sabemos o que realmente nós enfrentamos, quem nós somos lá na nossa casa, quem nós somos no nosso trabalho, quem nós somos nos grupos sociais no qual a gente às vezes se relaciona. Quem nós somos? Volta para dentro do seu coração, aí você vai descobrir quem você é. Amém, queridos? Todos estamos em processo de cura e restauração. Ponto final, isso é fato. Todos estamos em processo de cura e restauração. Amém? Quem concorda com isso? Amém? Glória a Deus.
todos estamos, né? Inclusive esse que vos fala, tá bom, queridos? E aí eu fiz essa observação porque o que nós ouvimos lá em Caldas em relação à Rota 78, aos projetos que a igreja vai começar a desenvolver de agora em diante, sobre discipulado, crescimento em célula, né? Aí eu fiz uma observação aqui, que o discipulado é o caminho que gera transformação. Isso também é verdade. Então, discipulado é o caminho que gera transformação, que traz cura, que dá liberdade para o Espírito, né, fazer as coisas acontecerem no nosso meio. E aí, pastor, quando eu estava lendo o livro, na verdade eu ainda não terminei, mas eu já estou no capítulo 4. A visão, o apóstolo Sinomar, ele lançou um livro, por ele mesmo, chamado A Visão. E esse livro vai ser, acho que no Redil, segunda-feira, vai ser, né, explanado para os líderes e tal. E os irmãos da igreja terão a oportunidade de observar e ler esse livro. Ele é magnífico. E aí, olhando para aquilo lá, eu falei, não, eu preciso anotar isso para ler para a igreja. Olha o que diz, né? Já que todos nós estamos num processo de restauração, e discipulado é o caminho que gera transformação, olha o que diz no capítulo 4, da página 35, depois vocês vão ver lá. A igreja do Senhor é uma comunhão de salvos, vou ler de novo. A igreja do Senhor é uma comunhão de salvos em transformação. Amém? Pode aplaudir o Senhor por isso, irmãos? A igreja do Senhor é uma comunhão de salvos em transformação, cujas vidas estão em constante edificação, para que todos um dia se transformem em pessoas amadurecidas. Glória a Deus. Irmãos, que eu e você possamos ser pessoas amadurecidas, que nós, como igreja do Senhor, possamos ter a nossa mente aberta para lidar com os confrontos necessários. É muito fácil você só ser acariciado, é muito bom você só ser elogiado, mas e quando vem aquele confronto que você fala, meu Deus, mas isso não pode acontecer, quem é você para chegar até em mim, quem é você para dizer isso de mim, quem é você para... Queridos, a verdade é uma só, eu e você nós não somos nada, nós vivemos inteiramente na dependência do Espírito Santo de Deus, e nós precisamos desse confronto. E aí eu volto a falar do discipulado, né? Eu venho para o discipulado com o pastor, depois eu vou para o discipulado com os meus amados irmãos. Então eu estou assim, eu estou sendo tratado, estou sendo confrontado, mas também estou sendo tratado, porque algumas coisas do discipulado é feita uma aliança, e nessa aliança você não vai ficar expondo a vida de ninguém, você não vai expor os problemas de ninguém, pelo contrário, você vai receber aquilo e orar por aquilo, clamar por aquilo, interceder, jejuar, orar a Deus por aquela causa. E aí depois a pessoa fala, irmão, olha, valeu a pena, está dando certo, bênção de Deus. Agora, se você vir para a igreja, que é lugar, né, de salvos em transformação, que é isso que foi a visão que o nosso apóstolo teve. Queridos, eu vou dizer algo para os irmãos, ainda falei para a Fernanda hoje, eu estou me sentindo importante. Deixa eu explicar o porquê, pastor. O apóstolo teve a visão para a nossa igreja no ano de 78, certo? E eu nasci em 78. Aí eu falei assim, Deus, isso não é, né? Olha só, é uma Jesuscidência, né? Não é uma coincidência, 78. Aí lendo o livro, eu descobri o dia que ele teve essa visão, que o anjo visitou ele na madrugada, dia 14 de julho, eu faço aniversário dia 15. Amém, só para descontrair, tá? Então assim, eu digo que o Senhor faz as coisas certas, né? E glória a Deus por isso. Falando em transformação, falando em comunhão, em salvos em transformação, pessoas amadurecidas,
O falar, queridos, o Laércio confirmou isso hoje. Assim que ele falou, eu já recebi. Amém, Senhor. Era exatamente o que o Senhor tinha para nós como igreja hoje. O falar é terapêutico. Confere, Laércio. Amém? Então, queridos, eu necessito tratar o meu coração. Você está disposto a isso? Quantos estão dispostos a tratar o coração? Queira isso para a sua vida, irmãos. Não tenha vergonha. Não, mas eu não posso, não. Eu ocupo um cargo que as pessoas não podem saber quem eu sou. Mas o Senhor sabe. Ah, não, eu ocupo uma postura que as pessoas não podem saber quem realmente eu sou. Mas o Senhor sabe. Então, antes você traga isso à luz de Deus, para que as coisas sejam tratadas e você possa crescer em qualidade, crescer enraizado, crescer, né? Porque aí o vento vai, o vento vem, o vento vai e você está lá, firme, porque você foi tratado, foi alimentado, a sua estrutura, o seu alicerce é sólido, você está preparado para aquilo, não é qualquer situação que vai te destruir ou vai te desanimar, não, pelo contrário. Por isso que eu necessito falar, ainda que você não fale com o seu irmão, ainda que você não fale com o seu amigo, com o seu discipulador, mas fale a Deus, vá para o quarto, ore, clame, apresente, chore, ainda que você não tenha coragem de repente chegar no seu pastor e falar para ele as coisas que tem vivido, ainda, porque até então, irmãos, algumas coisas da minha vida o pastor não sabia, ficou sabendo agora, recentemente. Amém? Estamos juntos, né, pastor? Amém? Então, queridos, é isso, nós precisamos, né, falar, porque o falar traz cura, gera uma terapia espiritual na nossa alma. Amém? Glória a Deus. Nosso coração precisa de constante tratamento. E assim nossa vida será moldada pelos frutos do Espírito. Na maioria das vezes, irmãos, nós nos achamos autossuficientes em tudo. Ei, cuidado, porque quem está de pé, cuidado para que não caia. Então você não se acha tanto, não, que daqui a algumas horas as coisas podem mudar. Humildade sempre, esse é o caminho. E o resto é Deus quem faz. Tá bom, queridos? Isso que eu acabei de falar está em 1 Coríntios 10, 12. Tá? Um outro ponto também que eu queria que os irmãos lessem aí para mim. Provérbios 4, 23. Olha o que diz Provérbios 4, 23. Ainda falando do coração. Olha lá. Provérbios 4, 23. Vou ler aqui. Guarde o seu coração. Dele depende toda a sua vida. Então vamos lá. Guarde o seu coração. Dele depende toda a sua vida. É a minha vida, irmãos, é a nossa vida. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, se eu não cuidar do meu bem precioso, das minhas riquezas guardadas no íntimo do meu coração, do tratamento que o Senhor está me dando, das verdades que eu estou compreendendo, daquilo que é luz de Deus para mim, se eu não fizer nada disso, eu não vou conseguir guardar o meu coração, eu não vou ter uma vida edificada, uma vida alicerçada com propósito, né? Agora coloca para mim Deuteronômio 6:5. Deuteronômio 6:5. Também falando sobre o coração, ó. Ame ao Senhor de todo o seu coração. E aí acho que deve ter mais alguma coisinha lá, ó lá. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Amém? Agora, como amar? Olha a pergunta. Como amar a Deus de todo o meu coração, se Ele não está tratado?
Nossa, Cido, então eu estou em pecado? Como eu amo a Deus, ame a Deus de todo o seu coração. Como eu posso amar a Deus de todo o meu coração, se o meu coração abriga segredos, esconde pecados, esconde revoltas, esconde aqueles lixos, né? Que às vezes a gente acha que não tem. Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Lixos todos temos. Todos. Irmão, mas quem é você para dizer que eu tenho lixo no meu coração? Tem. Vasculha e deixa Deus revelar que você tem. Porque é isso que aconteceu comigo. Eu tive que trazer à tona lixos que eu precisava trazer. Salmos 27:3. Salmos 27:3. Salmos 27:3, é isso? Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Olha lá, o coração de novo, né? Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Confiante por quê? Confiante porque eu estou com a minha vida estruturada, confiante porque eu estou com o coração estruturado, confiante porque a minha alma, o meu corpo, a minha vida, ela representa exatamente aquilo que traz paz à presença de Deus. Por isso que eu não temerei, ainda que, levante-se 1000 à minha direita, 1000 à minha esquerda, mas tu não cairás, Agora Salmo 57:17, Fábio. 57:17. Misericórdia, ó Deus, misericórdia. Meu coração está firme. 57:17. Não tem? Então é 7, perdão. Então é 7, gente. 57:7. Isso, verdade. Meu coração está firme, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei ao som de instrumentos. Olha lá. Que firmeza é essa, irmãos? O meu coração está firme. Olha o salmista se expressando, O meu coração está firme. Queridos, é um clamor que eu faço para nós como igreja hoje. Esteja com o seu coração firme. Amém, queridos? Queira isso para você, tá? Esteja com o coração em propósito, alinhado, direcionado, simplesmente com aquilo que agrada a Deus. E aí eu fiz uma outra observação, falando em agradar a Deus. Olha só. Deus está à procura de pessoas com coração humilde, não com uma ficha perfeita. Nossa, Deus está à procura de pessoas humildes, não com uma ficha perfeita. Amém? Às vezes eu vou para uma entrevista, eu vou apresentar o meu currículo. Nossa, uau, com esse currículo eu vou longe. Amém, glória a Deus por isso. Mas qual é a verdadeira intenção do teu coração com esse currículo? Eis a pergunta que eu fiz lá no início, Qual é a verdadeira intenção com esse currículo? Amém, se você está ali alinhado, amém, o Senhor vai te usar. Se você é capacitado para aquilo, se o teu currículo é invejável, amém, glória a Deus. O Senhor vai te colocar em lugares altos. Mas às vezes você se pega tanto, não, olha, curso tal, faculdade tal, isso tal, diploma tal, tá. O que adianta tudo isso? Nada. Nada. E aí eu digo, uma ficha linda, mas um conteúdo oco. Um coração ocado. Então assim,
aquinando, né? Queridos, eu não estou, dizendo isso para ninguém aqui não, pelo amor de Deus, mas a verdade é uma só. Nós somos igreja em tratamento, igrejas salvos em tratamento. Então, se você é salvo, você tem que ser maduro, você tem que estar com a tua mente aberta, você tem que estar com os teus ouvidos atentos, você tem que ser conhecedor, você tem que filtrar aquilo que realmente te interessa, você tem que trazer aquilo que realmente é bênção de Deus para você, porque se nada disso acontecer, imagina, né? E para a gente caminhar para o final, olha o que diz: o meu coração precisa estar no centro da vontade de Deus, pois só assim edificarei a minha vida com princípios e verdades da palavra. Diga, vida com princípios. Vida com princípios e verdades da palavra. Amém? Tiago 4, do 7 ao 10. O caminho que traz a edificação de vida, para a gente encerrar e orar. Tiago 4, 7 e 10. Caminho que traz edificação de vida. Lá? É a mesma, a minha, será? É que a minha tem uma versão, deixa eu ver aqui, pastor. É NVI? Então tá. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Amém? Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Queridos, em breves palavras, era isso que o Senhor Jesus ministrou no meu coração. E eu creio que, assim como eu estou sendo tratado, eu creio que a igreja recebesse isso também para os irmãos serem aí abençoados em nome de Jesus. Pastor, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe, viu? Peça mais do Senhor para a sua vida. E menos de mim, e menos de mim, e menos